A nossa pauta, mas começando pelo sol que tá aí aquecendo. O Marcelo daqui a pouco vai tirar esse casacão aí, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Nicolas, Rita, Bom dia. com frio assim, com sol bonito, é agradável, né? É bom, aí a gente comemora o inverno. Muito bem, a gente começa falando da pauta que a gente tem tratado aqui há algumas semanas e que, em função da aprovação na Câmara, agora estamos tendo desdobramentos, que é o trevo da BRF. Foi aprovada agora a possibilidade de obras naquele local. Sim, é um passo importante, um passo onde o município, então, ele está pronto para dar sequência à solução desse problema histórico aqui da nossa cidade. E agora a gente leva essa lei e leva o projeto com adequações já feitas, prevendo também a concessão para o Estado. A gente tem feito uma série de reuniões, conversamos com o DAER, conversamos com a Secretaria de Transportes. Segunda-feira temos reunião em Porto Alegre com o secretário Busato para tratar da concessão e também da adequação deste projeto. Conversamos ontem com o setor de patrimônio do Estado para ver de que forma se viabiliza essa transferência. E agora é um trâmite interno do Estado para que a gente possa executar isso. Há uma grande expectativa de que a gente possa acelerar e, se depender de nós, ainda em agosto sai a licitação e com um prazo de execução de 1 ano, então até agosto do ano que vem a gente teria a entrega completa desta obra. Boas notícias, então, se confirmadas essas previsões, praticamente aí há 1 ano para que a gente tenha resolvido esse problema aí do entroncamento ali nessa rótula, que principalmente nos horários de pico acabam trazendo bastante transtorno para quem circula, mas principalmente segurança, porque em função do trânsito ali também é um local perigoso e já aconteceram acidentes. O mais importante é conseguir fazer a distinção do trânsito local com o trânsito da rodovia. Hoje há uma única possibilidade, ele acaba conflitando, os dois entram no mesmo canal de escoamento e ocasiona todo o congestionamento. Fazendo essa distinção, quem precisa utilizar aquela região para o trânsito dentro da cidade, ele terá as vias laterais, e quem precisa seguir pela rodovia, os trajetos maiores, também tem o seu caminho, e isso facilita muito a mobilidade no entorno lá da BRF, da Docile, do Benoit, do Reps, e de uma série do que é a Muleira, e de uma série da IMEC, e de uma série de outras empresas. Prefeito Marcelo Calmo, antes da gente também falar sobre alguns outros assuntos, vacinação é sempre um assunto bastante importante. Falávamos, inclusive, sobre isso aqui antes de começar a entrevista, em relação ao número de doses que vem chegando. Vai dar para ampliar um pouquinho ali, mas não tanto quanto se gostaria, né, prefeito? A gente sempre fica com uma grande expectativa e as notícias, elas sempre chegam pela imprensa nacional, e aí tu vê, tá chegando um lote grande no Brasil, aí tu te entusiasma, dá uma alegria. Mas aí quando... E é uma dificuldade que a gente está tendo, serão apenas 600 doses que vêm para conseguir ampliar a faixa etária. Então nós vamos vacinar amanhã no sábado, e como esse número é reduzido, nós vamos avançar para os nascidas em 1987, e vamos vacinar então somente o público feminino, somente as mulheres, porque essa quantidade de vacina ela não é suficiente para atender todo o público nascido em 87. A gente recebe com frustração, mas, por outro lado, muito satisfeito com a conduta que Lajeado tem adotado no manejo da vacinação. Porque nós estamos conseguindo vacinar um grande público em cada uma das faixas etárias. A distribuição de vacinas no estado todo, ele é proporcional ao tamanho do município. Então, se a gente consegue manter as idades sem o avanço que outros têm feito, mas conseguindo vacinar aquele público que é o alvo, a gente deixa pouca gente para trás. E esse é um problema que os Estados Unidos estão enfrentando hoje. Os Estados Unidos têm um grande contingente de pessoas vacinadas, mas um grande contingente também de pessoas que não se vacinou. E por isso que lá nos Estados Unidos a preocupação com as novas variantes, com novas ondas, ela é muito grave, muito preocupante.
E se a gente conseguir manter esse ritmo, tomara que com mais vacinas, de vacinar quase a totalidade do público-alvo em cada uma das idades, o sucesso aqui para Lajeado é garantido. Hoje ainda permanecem segundas doses Sim. de Oxford e AstraZeneca, né? Somente no posto do centro. O pessoal da segunda dose ele pode se dirigir assim que chega, a gente nem anuncia, mas a data, a partir do momento que chega a data da carteirinha, pode se direcionar que essas doses são garantidas. A segunda dose vai estar sempre garantida Sim. pelo trabalho que está sendo realizado. É importante. Os epidemiologistas, eles colocam que quando se tem uma alta disseminação do vírus, se cria um ambiente para a formação de variantes. Por isso que é importante a vacinação completa, não somente da primeira, como também da segunda dose, Lajeado até por ter mais pessoas. E pelo que a gente tem percebido, essa redução da idade, ela não é tão rápida justamente por conta da procura, então tem muita gente que está procurando a vacina, então por isso não tem dose para se ampliar a Perfeito. vacinação, e a gente comemora isso, por mais que a gente quer que chegue na nossa idade logo, mas é importante que as pessoas tenham se vacinado, e isso que é o mais importante. A gente brincando, ontem a gente começa a fazer as teorias mas por que a gente não consegue avançar? Uma das teorias que veio, só pode que a nossa população está muito maior do que os 85 mil que está porque faz muito tempo que não tem o censo. Pode ser, então é muito mais gente procurando. Mas brincadeiras à parte, obrigado a toda a população, a todos os vacinadores. E vamos seguir em frente, vamos vacinar. A gente vê pelos números, né, Marcelo? No último sábado foram mais de 1.600 pessoas vacinadas, um novo recorde, né? Sim, sim. Mas para isso tem que ter vacina. Precisa ter vacina. Esse sábado nós não vamos conseguir atingir esse número. Até porque não tem nem... Não vai faltar 1.000 para chegar nesse número. Em relação a isso que a gente está vivendo, como é que está em questão de percentual de vacinação que vocês trabalham e a possibilidade de novas flexibilizações? A gente falava até antes do intervalo a respeito do Estado estar estudando agora a possibilidade de retorno de eventos e essa situação toda que a gente tem em relação à Covid. Perfeito. A gente tem recebido demanda de alguns setores que têm tido restrições no seu funcionamento. E o retorno que a gente tem repassado para eles é que é importante a gente aguardar esse novo posicionamento do Estado frente a várias situações. Público nos estádios, eventos com maior número de pessoas, shows, teatros e assim por diante. E realmente isso deve estar sendo anunciado na próxima semana e com isso também possibilita que Lajeado faça estas adequações. Tivemos alguns avanços, teatro da Univates, por exemplo. Formaturas, né? As formaturas foi um dos últimos pleitos que foram encaminhados para o comitê. O comitê autorizou 40% então do teatro, da lotação do teatro. Mas há uma grande expectativa com essas novas regras e com certeza, assim que for permitido, a gente também adequa e possibilita um maior número das atividades que ainda não estão completamente trabalhando. Atualmente os bares de Lajeado têm funcionado até a meia-noite. Sim. Isso permanece ou tem algum tipo de flexibilização? Eu acredito que com a nova regra do Estado a gente possa discutir de novo esse processo. E o problema em si não são os bares, não são os restaurantes. O problema é aquele estabelecimento que gera a dança, que gera a aglomeração das pessoas. E isso eu acho que o Estado ainda não vai permitir, ainda vai ter a restrição. Então, aquele núcleo, se nós três sairmos para jantar e nós estivermos no nosso ambiente, na nossa mesa, respeitando a distância para as outras pessoas, pode ser uma, duas, não seria esse o problema. Entendi. O problema é se estivermos nós 13 mais um grande número de pessoas ao nosso redor e a gente começa a conviver, e principalmente em ambiente fechado, em ambiente fechado sem máscara, e aí sim é propício para a disseminação do vírus. Só para a gente encerrar essa questão, né, em relação ao distanciamento, flexibilização, vacinação, aquela possibilidade de exigência de carteira de vacinação ainda não... primeiro precisa concluir toda... Da possibilidade de que todos possam ter se vacinado. Com 2 doses ou com uma já talvez? A gente pensa com uma dose, pelo menos, com uma tá. dose. Mas nesse momento ainda como está muito distante, a gente não segue discutindo sobre isso, porque é importante que se consiga garantir para pelo menos uma dose para todas as pessoas. Alguma chance de testagem também
Está Talvez muito tranquilo. envie- Os dados sobre a positividade, o número de testes e a positividade, ele está em menos de 10%. Então, significa que o vírus está circulando uma velocidade muito menor em Lajeado. E isso é muito bom, são ambientes mais seguros. Segunda-feira também é uma grande expectativa, nós vamos com o prefeito Danilo de Arroio do Meio falar um pouquinho do processo de concessão das rodovias lá no estado. E a gente caminha, eu acredito que caminha para uma convergência. Tem alguns temas que a região não abre mão, e é importante que o Estado ele entenda esse não abre mão para que a gente possa ter sucesso nesse processo de concessão. E o que a região não abre mão é da escolha da concessionária pela menor tarifa. Essa proposta de conjugar a menor tarifa com outorga é unanimidade aqui, que não é o melhor critério. Santa Cruz, na 287, passou por um processo de menor tarifa e a tarifa chegou a 4,70, mais ou menos o mesmo preço do pedágio da 386. Enquanto que aqui para a região o pedágio estava sendo proposto em R$ 9,00, com deságio poderia chegar a 7, e chegando em 7, ele seria um recurso que a empresa dá para o Estado. E a gente não concorda, nós já fomos muito prejudicados com o processo todo da EGR. A principal obra desses 23 anos da EGR foi lá o Trevo de Santa Cruz. Aqui a nossa região ficou muito carente de investimentos, então esse é um ponto de unanimidade, de consenso, e a gente espera que haja então essa compreensão do Estado. E por outro lado, os municípios que são diretamente afetados pelas praças do pedágio, Lajeado, Arroio do Meio, quer dizer, Encantado, Arroio do Meio, Cruzeiro e Mato Leitão, eles convergem para que as praças estejam na divisa dos municípios. Então, esses dois pontos, se a gente conseguir avançar, se conseguir ter a sensibilização do Estado, aí depois a discussão de cada um dos municípios, ela acaba sendo muito mais particular, muito mais da vivência de cada um dos municípios. Agora, esse retorno geral, esse retorno de consenso, essa predisposição do Estado seria importante para essa tranquilidade na sequência do processo de concessão das rodovias. Bom, a gente tem muitas questões também dos nossos ouvintes, o tempo ele não permite que a gente aborde todos os assuntos que a gente gostaria, mas vamos tentar ser bem objetivo. A gente ainda tinha aqui na nossa pauta uma novidade para a região e para Lajeado, sendo um dos municípios do estado a ter uma agência Tudo Fácil instalada no Shopping Lajeado, uma novidade. A gente participou então essa semana, na terça-feira da reunião da CIL, onde foi assinado o contrato com o shopping, e é um local que vai concentrar grande parte dos serviços que a população pode buscar. Deixa eu até pegar a relação aqui dos serviços disponíveis. Serviços a emissão de carteira de identidade, o Cine, Detran, INSS, IP, que é uma grande reivindicação dos usuários. Então, e sobre IP, aqui em Lajeado são 5.000 pessoas que têm plano de saúde com IP, e hoje a gente está sem um ponto de atendimento. Então, também o IP Saúde e o IP Previdência, ele vai estar sediado nessa unidade do Tudo Fácil, lá no Shopping Lajeado. E não é exclusivo para Lajeado, é para toda a região, fazendo com que quem necessita de um serviço público, ele se direciona a um lugar e tem o seu problema resolvido. Ouvinte pergunta a respeito da previsão para o retorno de creches municipais para os primeiros anos iniciais, o dia inteiro, turno integral. Sim, é uma discussão que a gente tem tido. O protocolo estadual, ele depende ainda de uma adequação. Então, efetivamente, a gente inicia o período de retorno das aulas com os 13 e 4 anos no tempo integral. E depois, o 1 e 2 anos, a gente espera que na semana seguinte a gente consiga resolver todas as situações para também garantir o retorno do 1 e 2 anos
no tempo integral. Isso na segunda semana de aula, agora depois das férias. E o berçário, o que se projeta é que a partir de setembro a gente inicia então o atendimento também do berçário. O berçário acaba ficando para depois porque os espaços das escolas eles são utilizados para conseguir atender o maior número possível de crianças de maior idade, de 3, 4, 5 anos e assim por diante. Então, é um caminho, é um transtorno muito grande para as famílias, mas, por outro lado, tem se conseguido fazer uma gestão muito importante do controle da pandemia e tenho certeza que, quando a gente retorna, tomara que seja para não recuar mais. Sobre o Parque Histórico de Lajeado, o ouvinte pergunta em relação a uma possibilidade de privatização, algo sobre isso? Sim, a gente estuda essa possibilidade. Nós estivemos reunidos algum tempo, 15 dias atrás, com uma empresa que administra inclusive o Parque de Nova Petrópolis. E é um processo, hoje a gente tem trabalhado com muito manifestação de interesse, e com essa manifestação de interesse, depois então pode se abrir um processo licitatório. E nós estamos no aguardo de que seja apresentado um projeto para privatização completa do Parque Histórico, e isso faz parte do desenho para frente. O grande objetivo é levar o maior número de gente nesse equipamento público, que é muito bonito, que é de fácil acesso e que é pouco utilizado pela comunidade. Então temos que buscar outras alternativas para garantir o acesso do público. É um dos mais bonitos da região, inclusive. É muito bonito. E tem potencial, né, para receber mais público, talvez com outros atrativos, com uma privatização oferecendo mais alternativas para a população, se torne também um ambiente mais atrativo até para as pessoas de fora da cidade, de fora aqui da nossa região. Ouvintes também participando. Ouvinte reclama da má sinalização das obras de reforma do viaduto da Benjamin, entre o Florestal e o Montanha. O ouvinte está dizendo que está perigoso para pedestres. Vamos passar lá, vamos dar uma olhada e restabelecer então a sinalização. A Lourdes, nosso ouvinte, pergunta o seguinte: há 15 dias estamos sem iluminação na Beira Rio, já liguei várias vezes para a prefeitura. É preciso uma atenção para isso. Perfeito. Nós tínhamos um pedido muito especial para que a equipe de iluminação ela concentrasse os esforços no Parque dos DIC, que a gente falou até semana passada, né? E eu acredito que agora o serviço nos DIC ele esteja completado e aí a gente faz o atendimento desses outros pontos, inclusive da Beira Rio, mas é um problema que a gente consegue solucionar num curto espaço de tempo. Muito bem. É isso, muito obrigada, prefeito de Lajeado Marcelo Calmo, obrigada por vir até o estúdio, esclarecer tantas informações aí para os nossos ouvintes. Teríamos outras perguntas, né, outros questionamentos, mas a gente faz aí nos próximos dias. Na próxima sexta-feira, Marasca também sempre presente aí. Bom fim de semana para vocês. Grande abraço a vocês, um abraço a toda a população aí, que a gente possa lagartear um pouco nesse sol lindo, né? E quem puder se vacine, né? Também.